Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. Qual a relação entre sua TPM e sua alimentação? A resposta pode estar exatamente no ponteiro da balança. E se a gente incluir a pandemia e a quarentena nessa relação confusa com os hormônios de sempre, o ponteiro da balança pode ficar ainda mais desajustado. Nesse episódio, a gente vai tentar encontrar o equilíbrio entre tudo isso. Será que é possível? Será que esse equilíbrio existe? Quem responde é uma estudiosa do assunto, a nutricionista Natália Barros. Bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Natália, a relação entre TPM e comida já era conflitante, mas ficou mais difícil ainda durante a pandemia? Acredito que sim, né? A tensão pré-menstrual é um conjunto de sintomas físicos e emocionais, né, que acontece fisiologicamente para nós mulheres. Algumas apresentam mais sintomas, outras menos. Isso acontece de acordo com o aumento de progesterona, né, nessa fase. Então, a gente tem ali um aumento de retenção de sódio, uma diminuição da degradação de triptofano, né, que é um aminoácido que facilita a produção de serotonina. Então, tudo isso pode estar acontecendo mais amplificado, sim, nessa fase de pandemia, por conta do nosso estilo de vida. Com certeza pode ocorrer ali o fator de estresse, né, de emoção. Isso acaba alterando esse equilíbrio hormonal natural que nós temos, né? Então, é importante ter uma atenção maior na alimentação. E a gente conhece alguns nutrientes que podem ajudar, né? Então, alguns estudos já relacionando alguns nutrientes que a gente tem que otimizar na alimentação nessa fase para melhorar sintomas de retenção de líquido, a própria compulsão por doces, né? Que tem relação com essa diminuição da serotonina. Então, otimizar alimentos fontes de triptofano, complexo B, pensar também nessa retenção de sódio, né? Então, minimizar os alimentos ultraprocessados, industrializados, embutidos, né? São aqueles alimentos mais fáceis, né? Mais de fácil acesso. Então, controlar, principalmente agora nessa fase, beber bastante água, né? E tudo isso ajuda nessa questão quando a gente pensa no inchaço, que muitas mulheres referem nessa fase pré-menstrual, né? Agora, tudo isso que você disse, eu estava me referindo à pandemia, porque nós estamos falando de um período que o organismo da mulher tem hormônios de uma forma confusa. Acontece algo diferente regularmente no organismo da mulher, mas a pandemia é algo que vem de fora, que também atrapalha bastante esse quadro, né? Eu fico falando com relação a planejamento de regime, alteração de humor, a falta do planejamento mesmo do que se tem na geladeira. Você falou assim, tudo que é fácil ali, porque na verdade a vida anda tão complicada que a gente acaba buscando esse mais fácil, né? Sim, sim. E com certeza, as emoções com certeza afetam esse equilíbrio hormonal, né? Então, a mulher pode ter pequenas alteraçõezinhas, elas às vezes não menstruam, às vezes a questão da ovulação altera. Isso é uma bagunça, né, que pode acontecer mesmo em decorrência do estresse, né? Então, é importante a gente pensar nesse manejo do estresse e, pela alimentação, colocar alimentos, né, que vão favorecer, equilibrar melhor esses níveis, né, esses hormônios, com certeza é indicado. Então, a gente pode citar, por exemplo, os alimentos do complexo B. Então, são os vegetais verdes escuros, as leguminosas, né, as carnes magras, os cereais integrais. Eles ajudam também nessa redução de fadiga, cansaço. O próprio triptofano, né? Onde ele está? O triptofano? Então, o triptofano a gente encontra no grão de bico, no cacau, e ele é precursor de serotonina, né? Esse neurotransmissor que confere sensação de bem-estar. Então, é bem importante a gente pensar em colocar, por exemplo, um chocolate 70%, né? Quando tiver com vontade de comer um docinho, então um chocolate de melhor qualidade, com menos açúcar.
Então é bem importante pensar nessas escolhas nessa fase. A gente gravou aqui com a minha querida nutricionista, sua colega Dani Fontes, um episódio muito interessante que tentava responder a pergunta: por que eu não consigo emagrecer? E ela fala brilhantemente sobre várias questões que estão ligadas a essa interrogação, mas algo muito preponderante tem relacionamento com a falta do planejamento, a falta do equilíbrio ali, do que a gente vai comprar, de como é que a gente vai lidar com a fome, diferente da vontade de comer. Agora, estendendo essa pergunta para você também, às vezes o que dá errado em um regime pode ser exatamente a forma errada com que a mulher trata a TPM? Acho que é uma coisa associada à outra, né? Então, se a TPM, a gente sabe, tem nutrientes importantes que podem ajudar a controlar, e esses nutrientes estão presentes em determinados alimentos, né? Essencialmente os alimentos in natura, menos processados, demanda uma organização, que foi o que você me perguntou. Então, sim, é uma coisa levando a outra. A falta de organização faz a gente buscar os deliveries, os alimentos mais fáceis, os fast foods, os ultraprocessados, os prontos. A gente acaba entrando menos na cozinha, né, cozinhando os nossos alimentos. E quando a gente cozinha os nossos alimentos, a gente consegue ter mais acesso aos alimentos menos processados, né, ricos em fitoquímicos, vitaminas, minerais, que são nutrientes que vão ajudar no manejo dessa TPM, que pode estar, sim, mais exacerbada agora, nesse momento que estamos vivendo, exatamente por conta dessas questões hormonais que a gente comentou, que já acontece de forma fisiológica para algumas mulheres mais, outras menos. Então, a questão da pandemia pode, sim, amplificar um pouquinho essa bagunça hormonal. Então, a organização é essencial. Ir à feira, ou comprar, né, fazer as compras online, hoje em dia facilita muito. É isso. Ter em casa, a questão toda, às vezes a gente não tem, a gente acaba indo para os mais fáceis, né? E isso que acaba atrapalhando mesmo o manejo do peso, dos sintomas da TPM. É possível acalmar os hormônios, apaziguar os hormônios durante a TPM para quem tem problemas mais parabenizados, como gostam de dizer os médicos? Sim. Então, por exemplo, alguns nutrientes que eu já citei, complexo B, o triptofano, o cálcio também. Então, você ajustar o seu consumo de cálcio, ele ajuda nessa redução dos sintomas de humor. Então, a gente encontra cálcio nos vegetais verdes escuros, leite derivado, gergelim, tofu. Então, ter uma exposição também solar ao sol adequada para a gente otimizar níveis de vitamina D também estão associados à redução dos sintomas de TPM. Então, também precisa ficar atenta nesses níveis de vitaminas. Castanhas, sementes, por exemplo, são ricas em ácidos graxos ômega 3, que são anti-inflamatórios. Então, isso ajuda também na questão da cólica, na redução de cólicas e também, como consequência, na saciedade, né? Porque são alimentos ricos em gorduras boas que vão dar mais aquela sensação de saciedade. Agora, de fato, é mais difícil manter o regime durante o período da TPM? De fato, sim, exatamente por essa explicação hormonal, fisiológica, né? Por essa redução fisiológica de serotonina. Então, acaba dando mais vontade, né, de comer doce. Realmente, muitas mulheres referem na minha prática clínica também. Então, é importante você ter uma alimentação mais equilibrada possível, ainda mais nessa fase, para suprir essas demandas nutricionais que podem ser alteradas. Então, você minimiza esses episódios, né, de, vamos dizer assim, compulsão por comida, né, entre aspas. Mas, por exemplo, os carboidratos complexos, que são aqueles cereais integrais, né, eles ajudam a disponibilizar a glicose mais lentamente, né, evitando aquele pico de insulina. Então, ajuda a estabilizar melhor o humor e sensação de desejos por doce, controla melhor essas vontades, né? Então, batata doce, abóbora, lentilha, cereais integrais, tudo isso é importante para a gente conseguir equilibrar mesmo esses sintomas. Quais são os sinais de que é preciso procurar ajuda? Porque, de uma forma geral, a gente está falando de hábitos que servem para todo ano, né? A todo momento, alimentação saudável, serve para a família toda, aliás. Mas quando é que acende a luz amarela
e quais são esses problemas dentro da sua visão de consultório, seus atendimentos clínicos, quais são esses sinais de, opa, preciso de ajuda? Sim, com certeza. Quando esses sintomas, eles afetam as suas atividades diárias. Então, cólicas muito intensas não é normal, né? Então, procura ajuda de um médico, de um nutricionista, em conjunto, né, para investigar. A questão do inchaço, né, retenção de líquidos, se isso ficar muito intenso, pode prejudicar sua qualidade de vida. E o humor também, se você fica muito mal-humorado, muito ansioso, isso está afetando o seu desempenho no trabalho, nas suas atividades, com certeza é um sinal de alerta para investigar, né, investigar carências nutricionais ou investigar algumas condições que podem estar associadas que são além, né, da tensão pré-menstrual. Então, algum desequilíbrio hormonal também, alguma mulher. E aí seria importante fazer essa investigação em conjunto com o médico e paralelo nutricionista também. É importante a gente ressaltar também que o ganho de peso, ele é um efeito colateral de todos esses problemas e talvez ele nem venha de forma imediata, né, Natália? Talvez venha acontecendo ao longo dos ciclos, né? É um processo, né? Se você não controlar todos esses sintomas e deixar realmente isso ficar amplificado, pouco a pouco você vai sentindo, né? Você vai tendo esse ganho de peso gradual, então é importante ficar atento, né? Ficar atento, porque não pode superar, né, a sua capacidade e atividades, né? Então é importante ficar bem atento nisso mesmo, mas pode sim contribuir. Prestar atenção no seu metabolismo, no seu organismo, né? Esse auto-olhar que a gente tanto fala aqui no podcast, né? Em outros episódios também. Não dá para dizer claramente, para a gente cravar que TPM engorda. Mas a TPM é um processo que pode levar a algumas desregulagens orgânicas, né? Uma delas pode ser o ganho de peso. E é sempre importante ressaltar que a gente tem que olhar como um todo, né? Tem que pensar no seu sono, né? Está dormindo bem, está fazendo atividade física na medida do possível, manejar esse estresse, né? Então é um conjunto de fatores. Ela por si só ela não vai levar ao ganho de peso, mas ela pode, a depender da mulher, ficar mais exacerbada e ser mais um fator que vai predispor, né? Então, sinal de alerta com certeza que precisa estar alinhado com todos esses outros pilares, né, de estilo de vida, né? Uma coisa ou outra, um alimento ou outro. Sim, é uma visão mais holística, mais completa de tudo, né? Porque o nosso organismo também funciona assim. Nós não somos uma parte, nós somos o todo da parte, né? Somos isso tudo. E quais são, na sua opinião, Natália, os erros mais comuns que a mulher acaba praticando sem saber durante a TPM? Você deu algumas pistas aí, por exemplo, chocolate, por causa do estresse, do nervosismo. O doce pisca na frente assim, né? O doce aparece de forma iluminada, como se fosse um bálsamo para salvar aquele momento difícil. Esse seria um dos erros, dos equívocos que são cometidos durante a TPM? O excesso de açúcar, né? Quando você não consegue equilibrar muito bem os grupos de alimentos, a falta de organização, né? A comida fácil, né, que você falou, né? Também ter atenção, né, com excesso de cafeína, né, que pode também mascarar a fadiga, prejudicar o seu sono, limitar também o consumo de álcool, né? Às vezes, muitas mulheres acabam consumindo álcool, enfim, para relaxar, mas na verdade ele tem o efeito oposto, pode atrapalhar o seu sono. Então, ter atenção a isso, a todos esses fatores, não é só uma coisa só, o doce, né? Eu acho que são vários fatores ali que a gente precisa ter atento. Também procurar atividade física, de alguma forma, para você tentar manejar essa ansiedade, né? Essas alterações hormonais, uma meditação. Então, tá sempre atento a esse autocuidado. E é algo que a mulher entende, porque esse é também um processo de autoconhecimento muito importante. O cuidado com você falou uma coisa legal, né? Ter cuidado com os sintomas da TPM que podem atrapalhar a rotina de todo dia. Então, ter a previsão disso tudo já é uma forma de autocuidado, né?
Saber que esse período vai chegar, como é que vai ser o preparo para ele, e esse preparo significa também saúde, né? Perfeito, eu acho que isso é um ponto essencial, você se conhecer, se respeitar, saber que nessa fase você vai ter algumas limitações, né? Respeitar um pouco mais, procurar atividades que vão te ajudar nesse contexto, e cada um vai encontrar a sua, né? E eu acho que cada fase do ciclo a gente muda, né? Então a primeira fase a gente pode ficar um pouco mais enérgico, e aí vai variando mesmo. Então conhecer, cada mulher se conhecer é bem importante, porque é característica hormonal, principalmente do estrogênio, né? E nessa fase da TPM ocorre mais, tem mais a progesterona. Então, por conta desse desequilíbrio, sim. Então, é importante esse conhecimento, com certeza. Muito bem. E aí, muito bem, né? Aí os ponteiros, o ponteiro da balança, o ponteiro do organismo, tudo isso vai entrando em um equilíbrio mais esperado, né? O fato é que a pandemia trouxe bastante pontos de interrogação, né, na nossa vida de todo dia, e com a TPM não podia ser diferente. Com certeza, acho que pode ter sido mais um fator, né, para nós mulheres lidarmos, né, mais uma questão aí que a gente precisa, enfim, procurar alternativas, não só da alimentação, mas, né, de pilares de estilo de vida, que a gente está lidando por uma situação bem complicada, então precisa realmente ter mais atenção na saúde, né, e fazer essas escolhas do dia a dia, pequenas escolhas, eu acho, né, incluir uma fruta, né? Trocas inteligentes, colocar mais, ingerir um copo de água a mais, porque a ingestão de água, né, principalmente agora no inverno, começa a ser bastante limitante, muitas pacientes acabam esquecendo de tomar água, e é um ponto super importante para o metabolismo, né, para evitar a retenção de líquidos. Então, são pequenas escolhas no dia a dia que a gente vai fazendo para ajudar, né, esse todo, e essa grande mudança, e essa melhora de estilo de vida, sintomas de TPM. De saúde, qualidade de vida, informação útil sobre saúde também é cuidar desse período nublado de TPM que vem em ciclos, mas a vida é assim mesmo. Natália, muito obrigado pela generosidade, pela participação aqui conosco, muito obrigado mesmo e boa sorte aí no seu trabalho. Obrigada. Tudo de bom para você. Obrigadão. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Falou, obrigado. Tchau, pessoal, até a próxima.